noite! Boa noite, sejam muito bem-vindos! E além de ensinar uma decoração de um bolo, uma decoração linda, nós vamos falar sobre erros, sobre técnicas, os erros mais comuns quando se trabalha com Buttercream. Então quero desvendar todos os mistérios aqui para você não errar mais e ter aí seus bolos com acabamento perfeito, tá? Como que o Buttercream se comporta nas regiões quentes? Então, a maioria das pessoas perguntam isso. É a dúvida da maioria das pessoas, né? E é muito engraçado, porque as pessoas acham que por conta da manteiga que vai no Buttercream, ele não é resistente ao calor. E não, ele não é manteiga pura, né? É feito um processo de merengue ou a homogeneização de ovos e açúcar, dando estabilidade para esse Buttercream. Então, quando a região é muito quente, isso facilita eu trabalhar com o Buttercream, porque o Buttercream fica mais lisinho. Em regiões frias, que eu preciso fazer alguns procedimentos para conseguir trabalhar com o Buttercream, tá? Então aqui na tela tá aparecendo para mim sobre o rebatimento do Buttercream, né? Isso é muito importante. Quando eu faço, eu vou falar de uma outra cobertura que é muito comum e é muito tradicional no Brasil, que é o chantilly, o chantininho, por exemplo. Quando você termina de bater essa cobertura, você precisa hidratar para que ele fique lisinho, para que você consiga espatular o seu bolo. Com o Buttercream é diferente, você não precisa colocar nada no Buttercream para você fazer, para ele estar na textura correta para você aplicar no bolo. Então, por exemplo, olha, eu tenho aqui o meu Buttercream, deixa eu mostrar para vocês. Eu preciso fazer simplesmente o rebatimento do Buttercream. Então, se você conseguir observar aqui, esse Buttercream, quando ele tá parado, ele é completamente poroso. E ele fica poroso assim, logo depois que você faz ele, depois de uns 10 minutinhos, ele já fica nessa consistência porosa, cheia de buraquinhos. Mas ao contrário do chantininho, eu não misturo nada nesse Buttercream. Eu apenas faço um rebatimento. E como é que eu faço esse rebatimento? Eu vou transferir aqui para um outro recipiente. Olha só, ele completamente poroso. Detalhe, esse Buttercream aqui, ele está em temperatura ambiente, tá? Mas mesmo assim, eu preciso fazer o rebatimento. Se eu não fizer o rebatimento desse Buttercream, eu vou ter um bolo todo furadinho, todo áspero, tá? Eu não tenho um bolo liso. Então, o primeiro erro que muitas pessoas cometem é não fazer o rebatimento e pior, não fazer o rebatimento da forma correta, tá? Então, deixa eu já aproveitar e demonstrar para vocês como é que eu faço esse rebatimento. Bom, pego o meu Buttercream e faço esse movimento aqui, ó. Com bastante força, tá? A beleza do Buttercream é você não perder o ponto dele, então você pode bater sem dó. Olha que maravilha como já começa a ficar lisinho. Olha só como muda completamente o aspecto dele, como ele já começa a ficar super lisinho. E aí, o detalhe que faz parte do rebatimento é o seguinte: se a sua região for fresquinha, geladinha, ou se você estiver fora do país, que é muito comum, né? Fora do país fazer assim um frio muito grande, você pode pegar esse Buttercream, além do rebatimento, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou levar 5 segundos ao micro-ondas e olha só. 5 segundos, isso faz parte do rebatimento, tá, gente? Ó, prontinho. Agora, eu vou mostrar a diferença para vocês de um Buttercream feito o rebatimento e o Buttercream sem fazer o rebatimento. Vou até pegar mais uma espátula aqui para mostrar para vocês, ó. Vou pegar aqui um pouquinho do Buttercream sem o rebatimento, para vocês entenderem o que eu quis fazer aqui, ó. Olha a diferença, dá para ver? Notaram bem a diferença?
Então esse Buttercream aqui tá sem rebatimento, esse aqui com rebatimento. Olha o detalhe, como tá lisinho esse Buttercream aqui. Esse Buttercream com rebatimento é o Buttercream correto para eu aplicar no bolo e ter um bolo perfeito, super lisinho, tá? Se eu posso fazer esse rebatimento na batedeira? Posso, mas presta bem atenção. Se você for pegar um tanto de cobertura para cobrir apenas um bolo pequeno, não há necessidade nenhuma de sujar a batedeira, ligar a batedeira para fazer isso, porque é uma quantidade pequena. Eu vou cobrir só um bolo pequeno, tá? Agora, se eu for cobrir um bolo grande ou vários bolos, aí sim, aí você coloca lá toda a receita do Buttercream na batedeira. Lembrando que as minhas receitas de Buttercream, elas rendem uma quantidade que você consegue cobrir 3 bolos de 15 por 15. Então, se você for usar a receita inteira, você pode bater na batedeira com o batedor raquete, tá bom? Bom, já fiz o rebatimento. Deixa eu mudar agora o tópico aqui. Sempre tem que esquentar para rebater, não? É como eu expliquei. Se o ar, a temperatura de onde você está fria. Então prestem atenção no que eu tô falando, tá? Sempre coloco ao micro-ondas se o ambiente estiver frio. No caso aqui eu tô com o ar-condicionado ligado, então o ambiente tá fresquinho, eu preciso colocar no micro-ondas para ficar assim, ó, desse jeito lisinho. Agora, se a tua cozinha, a tua cidade, ela tá bem quente, não há necessidade de colocar no micro-ondas, tá? Só fazendo rebatimento mesmo. Eu mudei Vamos lá. Bom, eu vou falar sobre não limpar a espátula alisadora, só que eu vou falar e vou mostrar na prática, tá? Bom, eu vou usar uma pasta de pistache, por quê? Porque eu quero saborizar o meu Buttercream e além de saborizar, eu quero dar uma corzinha, um tom de verde bem clarinho nesse Buttercream. Ó, pasta eu coloco sempre aos pouquinhos. E vou dar um tonzinho de verdinho clarinho aqui, bem suave, bem... Lembrando que é uma pasta de pistache, tá? Tô usando a pasta da Bella. E quem não encontrar na cidade, pede pelo site que eles enviam para todo o Brasil. Gente, olha que verdinho lindo, esse verdinho aqui de pistache, fora o sabor e o cheiro que tá maravilhoso, tá? Bom, enquanto isso que eu misturo, deixa eu falar sobre esse erro, que é o segundo erro, de não limpar a espátula alisadora. Mas eu vou cobrir meu bolo e vou mostrar na prática para vocês como que funciona esse erro, tá? O que acontece se eu não limpar a minha espátula alisadora. Alguém me perguntou sobre a cinta de contenção, né? Isso. Deixa eu responder já. Sim, gente, geralmente eu faço cinta de contenção. Como eu tenho alguns bolos montados aqui, congelados, né, que eu peço para as minhas ajudantes aqui montar para mim, eu falo para elas, quando o bolo for com algum recheio à base de ganache, algum recheio da minha linha de recheios famosos, são recheios bem estruturados que não tem necessidade de colocar cinta, porque eles próprios, ó, endurecem, tá? E não criam aquela barriga. Então, elas montaram dessa forma aqui sobre minha autorização, tá? Mas, se eu tenho um cliente e esse cliente vai transportar muito longe o bolo, eu prefiro colocar a cinta de contenção. Por exemplo, esse bolo aqui eu tenho massa branca e massa de chocolate. Eu tenho recheio de Ferrero Rocher, laca com Oreo. Ah não, 2 camadas de Ferrero Rocher e 1 camada de laca com Oreo. Deve estar ruim pra burro. Né? Bom, um erro muito comum é não regular a espessura do Buttercream, tá? E como é que eu regulo? Tem pessoas que pegam aqui a manga de confeitar e corta aleatório. Quando eu corto aleatório, eu não sei que espessura de Buttercream que eu vou colocar no meu bolo. Então, vá com muito cuidado. Gente, não precisa colocar uma espessura muito grossa de Buttercream. Ninguém gosta de comer tanta cobertura no bolo, né? Independente se é Buttercream ou qualquer outra. Essa daqui tá deliciosa porque tá com sabor de pistache. Mas não é legal deixar tão grosso de Buttercream. Então,
Eu vou cortar uma espessura razoável. O que é uma espessura razoável? A minha mão é pequena, meu dedo é bem pequenininho. Então eu coloco a ponta do meu dedo aqui e encaixa na manga de confeitar. É a ponta do meu dedo. É a espessura que eu gosto de... Olha só que... Eu nunca mostrei assim, é muito engraçado. Mas é essa espessura que eu gosto para cobrir o meu bolo, tá? Vou cobrir todo o meu bolo. Olha a imagem que linda. Fantástica. Bom, aqui em cima eu jogo bastante. Lembrando que uma dica, né, para esse bolo de 15 por 15 é colocar 450 gramas de buttercream. E vamos lá. Bom, eu falei sobre não regular a espessura do buttercream, né? Então esse é um erro que as pessoas cometem muito. Deixam aquela espessura grossa de buttercream ou o contrário, uma espessura muito fina e na hora de espatular já começa a ver o bolo, né? Já começa a aparecer o bolo, então tem que ter um bom senso aqui. Eu vou dar uma espalhadinha aqui, agora, né? Deixa eu nivelar aqui em cima primeiro. Gente, tá um verdinho tão suave, tão lindo. Os seus bolos, eles levam quantas camadas de massa e quantas de recheio? Existe uma regra? Não existe, mas eu gosto com 4 camadas de recheio e 5 de massa. Mas a maioria, para dar 15 centímetros, são 3 de recheio e 4 de massa. Gente, vamos lá, vamos voltar aqui para não limpar a espátula alisadora, que é um erro muito comum. Eu tenho a minha espátula aqui. Essa espátula tem 24 centímetros de diâmetro, lembrando que o meu bolo tem 15 centímetros. Sempre uso uma espátula que seja maior que o bolo. E eu vou colocar aqui no tabuleiro, encosto no meu bolo, dou uma inclinada de 45 graus e começo a girar. Devagar. Olha só. Por enquanto tá tudo bem porque meu bolo ainda não tá liso. Mas ó, minha espátula não está limpa. Eu preciso sempre passar um paninho e limpar, tá? Deixa eu virar aqui. Pronto, ó. E eu vou mostrar já pra vocês o porquê que eu não posso deixar de limpar. Deixa só ele ficar mais lisinho que eu mostro pra vocês o porquê. Ontem alguém me perguntou na live por que fica umas bolhas de ar, né? Sim. Deixa eu mostrar. Tá vendo esses buraquinhos aqui, ó? Tá vendo esses buraquinhos aqui? Agora tá. Ó. Então, isso aqui que faz a bolha de ar. Eu preciso dar uma espalhada nisso aqui, ó, antes de espatular. Ó, tá vendo? Olha aqui outro, bem grandão, ó. Se eu der uma espalhada aqui antes de espatular, resolve o meu problema. Vou colocar um pouquinho mais de buttercream aqui. Vamos lá. Agora eu vou mostrar o erro de não limpar a espátula. Meu bolo já tá começando a ficar liso, tá? Se eu tiro esse excesso, vamos lá. Olha só. A minha espátula está suja. Dá pra mostrar aqui? Ó. A minha espátula tá suja. Quando eu passo a espátula suja aqui, olha os degraus que ficam aqui, ó. O que tá aqui na minha espátula volta pro meu bolo. Então, você tem que tirar esse excesso e limpar, né? Passar o paninho limpando, ó. Tá? Tem que acontecer isso. Espátula limpa, trabalho limpo.
bem? Enquanto isso, eu vou levar meu bolo no freezer por 5 minutinhos, bem rapidinho mesmo, e eu já vou passar pro próximo erro. Gente, vamos lá. Enquanto o bolo tá gelando, vou fazer uma decoração linda, vou dar uma dica muito bacana que vocês vão aplicar em outros bolos. Bom, aqui eu já falei sobre esse erro de não limpar a espátula, já falei sobre não regular a espessura do buttercream, não acertar o ângulo da espátula. Eu já vou pegar meu bolo e já vou demonstrar novamente para vocês. Bom, mas é bom que a espátula esteja sozinha aqui para eu demonstrar esse erro. O que eu vou fazer? Olha só, a minha espátula reta, ela fica desse jeito. Se eu passar no meu bolo a espátula com nessa posição, eu vou rodar, eu vou tirar todo o buttercream do meu bolo. Pode testar aí que você vai ver. Então, não é a forma correta de espatular o bolo, tá? Então, eu preciso acertar esse ângulo. Como que é? Tem gente que exagera, que coloca a espátula e deita completamente, encostando toda essa lateral no bolo. Dessa forma, eu não vou tirar todo o meu buttercream, mas eu vou deixar o meu bolo todo cheio de buraco, tá? Ele não fica liso. Então, a forma correta, o ângulo correto para você espatular o seu bolo é: encostou no tabuleiro, 45 graus. É uma viradinha, tá? Então, presta bem atenção. Não é reto e nem viradona. Coloca reto e dá uma pequena inclinadinha, é assim o ângulo para você espatular o seu bolo de forma perfeita. É necessário passar a espátula quente? Ótima pergunta. A espátula quente a gente usa quando o ambiente está muito gelado, quando eu demorei muito para espatular meu buttercream no bolo, às vezes eu não tenho tanta prática e eu fico lá alisando, 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 alisando e o meu bolo tá gelado e vai gelar o meu buttercream. Então, o buttercream começa a ficar duro. Nesse caso, a minha dica é: esquenta um pouquinho de água no micro-ondas, pega um paninho multiuso, molha na água quente e começa a limpar a tua espátula com esse paninho e água quente, tá? E aí alisa o buttercream. Qual o tipo de buttercream que você está usando hoje? Gente, não sei. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu trabalho com os 3 tipos de buttercream. Eu trabalho com o buttercream de merengue suíço, buttercream de merengue italiano e buttercream francês. Pra mim, eles são tão maravilhosos, tipo, eu não tenho dúvida da qualidade deles, que eu faço os 3. Eu não sou aquela profissional que eu gosto só de um buttercream e faço. Não. O que eu ensino pra vocês no curso é aquilo que eu uso, e eu uso os 3. Por que eu não coloco outros tipos de buttercream no curso? Simplesmente porque eu não gosto, não aprovo. Então, por que eu vou ensinar uma coisa que eu não aprovo, né? Então, muita gente até pergunta: Fabi, no teu curso tem aquele buttercream americano? Jamais, e nem vai ter. Porque não faz sentido eu te ensinar a fazer uma coisa que não passa pela minha aprovação. Fabi, tem o buttercream Hermine? Não, não tem. Tem até gratuito lá no meu Telegram. Porque é um buttercream que eu não gosto. Por que eu vou colocar no meu curso? Então, gente, tudo que tem no meu curso é aquilo que eu aprovo, aquilo que eu gosto, aquilo que eu trabalho. É aquilo que eu garanto a qualidade, tá? Quinto erro comum na decoração de buttercream: não usar uma bailarina com um rolamento bom. Gente, por um momento na minha vida, eu já tive uma bailarina péssima, que eu precisava ajudar ela a rodar. Era horrível. Então, uma boa bailarina, ela tem um rolamento desse jeito, ó. Você dá uma única girada e ela vai. Isso aqui vai te auxiliar a espatular um bolo. Vamos de novo, ó. Olha o rolamento dessa bailarina. Ela não é bamba e você não precisa ficar rodando, 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 rodando. É uma girada e vai embora, tá? Isso aqui vai auxiliar demais para o seu bolo sair perfeito. Vamos lá? Eu já vou para o 6º erro, mas enquanto isso, eu quero voltar lá no primeiro e eu quero que vocês me falem quem comete esse erro de não limpar a espátula, tá? Fala aí para mim quem comete esse erro de não limpar a espátula a cada espatulada no bolo. Bom, outro erro aqui, vamos lá no primeiro. Quem aí não fazia o rebatimento do buttercream? Conta pra mim. Conta pra mim se você deixava teu bolo poroso. Terceiro erro, não regular a espessura do buttercream, cortar o biquinho ali da manga de confeitar no tamanho certo. Quem aí fazia assim? Quem fazia errado?
Acertar o ângulo da espátula. Quem aí nunca pensou nisso? Na hora de espatular o bolo, coloca a espátula e vai girando de qualquer jeito. Vamos lá. Quem não tem uma boa bailarina? Quem ainda não conseguiu comprar uma boa bailarina e tá sofrendo aí com a bailarina? Conta aí pra mim. Opa! Não gelar o bolo o suficiente para não misturar as camadas do Buttercream. Gente, existem decorações com Buttercream que a gente só consegue fazer se gelar o bolo e aplicar essa decoração. Não tem como você tentar fazer um estilo watercolor, um estilo meio de relevo, colocar cores diferentes com Buttercream na temperatura ambiente. Então, uma das benfeitorias do Buttercream é essa, né? Você leva o bolo para gelar e você volta para fazer outro acabamento com outra cor e as cores não se misturam. Quem aí, na hora de aplicar um stencil no Buttercream, não manchou o bolo todinho? Conta aí pra mim quem já cometeu esse erro. Esse erro é muito comum na aplicação de stencil, que você não gela o bolo o suficiente para aplicar o stencil. E aí você fica com aquele bolo todo borrado. E aí, ainda pior do que borrar o bolo com stencil é usar uma desculpa. Falar que é um modelo contemporâneo, que é... como que é? É rústico. Que agora virou moda falar que é rústico, né? A gente faz um negócio mal feito, não sabe usar a técnica correta, aí chama de rústico, porque tá na moda. Gente, não. Vamos fazer o negócio do jeito certo, tá? Então, o bolo precisa gelar o suficiente para eu aplicar outra cor nele, ok? Eu não tenho bailarina. Certo. E aí? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu comecei na confeitaria, eu não comecei tendo todos os utensílios e comecei tendo a melhor bailarina do mundo, de jeito nenhum. E esses fatores não foram impeditivos para que eu me desenvolvesse na confeitaria e fizesse bolos lindos como eu proponho para vocês fazerem, da cozinha da casa de vocês. Por conta dessa experiência, né, de ter feito com pouco, com o mínimo que eu tinha, eu vi que era possível fazer um bolo maravilhoso. Então, assim, sabe aquele prato do micro-ondas? Todo mundo tem um micro-ondas em casa hoje em dia, né? Aquele prato, ele pode servir como bailarina até você conseguir comprar uma bailarina. Então veja que não é desculpa se você não tiver bailarina, tá? Ou seja, para começar, você pode começar aí improvisando. Exatamente. Né? O que a gente precisa entender é o seguinte, que para virar um profissional, a gente precisa usar as técnicas corretas. Não quer dizer que eu preciso ter os utensílios corretos, tá? Então a gente precisa sair do estágio de amadorismo para se transformar em profissional. As técnicas servem para nos dar esse profissionalismo. Agora, não é porque você não tem uma bailarina, não tem uma espátula, não tem isso, não tem aquilo, que você não é um profissional. Ser um profissional não é ter uma imagem maravilhosa para você aparecer. Ser um profissional é ter técnica, tá? Então, quando eu falei para vocês sobre passar, por exemplo, um stencil no bolo com Buttercream e não manchar, isso quer dizer técnica, você tem que ter. Então, um amador, ele não sabe aplicar um stencil num bolo com Buttercream. Um profissional sabe. E o que define isso não é a qualidade do stencil, é a técnica com que é aplicada, entenderam? Então, queiram ser profissionais, tá? Aplicar as técnicas corretas. Agora, os utensílios são de menos. Com o tempo, você vai comprando aí o que você precisa. Vou pegar o bolo na geladeira, tá? Olha só, pouquinhos minutos, né? O meu bolo com Buttercream já gelou e esse erro que tá na tela de não gelar o bolo o suficiente, né, para misturar as camadas de Buttercream, se eu aplicasse com o bolo ainda molinho uma cor diferente aqui, ia fazer uma lambança, uma mistureba total. Então, ó, agora eu consigo pegar no meu bolo, porque ele já tá gelado, tá, ó, consigo encostar no meu bolo. Ok, ó, não melou minha mão, ó, porque ele tá gelado e aí eu consigo aplicar outra cor aqui. Bom, vou tirar aqui a bordinha do meu bolo, a quina, pra gente fazer um acabamento bem bonitão nele. Deixa eu ver qual que é o próximo erro comum.
Ah, o próximo não é um erro, é uma dica. E a dica que eu dei agora há pouco para alguém que teve essa dúvida, né? Eu vou fazer para vocês verem o que significa essa dica, tá? Para deixar o meu bolo bem lisinho. Olha só a dica na tela. Esquentar a espátula na água quente e secar com papel para alisar o buttercream. Quando eu não consigo deixar meu bolo completamente lisinho, eu uso essa técnica, tá? Vocês estão percebendo que eu tô cortando a borda aqui do meu bolo e já tô limpando a minha espátula, ó. Tiro o excesso e limpo, paninho na minha mão. Ó, corto, limpo. Gente, um pouquinho, não sei se deu 5 minutinhos o meu bolo no freezer, né? Eu coloquei no freezer para ir mais rápido e a bordinha do meu bolo já ficou durinha. E sabe o que é legal do buttercream? Tá vendo essas sobrinhas aqui, ó, que eu tô jogando de volta na vasilha? Estão percebendo? Isso aqui eu uso tudo depois. Não existe desperdício com buttercream, não existe. Deixa eu mostrar, inclusive, uma coisa pra vocês. Olha o tamanho desse potinho, comparando com o meu bolo. Olha o tamanho. Olha o tantinho de buttercream que eu tenho nesse potinho. É um tantinho bem, é um pouquinho, ó, bem pouquinho mesmo, na cor marrom, tá? E aí você fala, nossa, Fabi, mas você guarda um tantinho desse? Guardo, porque se eu tiver uma decoração, um acabamento pra fazer, e eu preciso de um pouquinho só de buttercream marrom, eu tenho aqui. E ao contrário de outras coberturas, que se eu guardar na geladeira, depois não volta pra mesma textura, o buttercream eu consigo usar ele quantas vezes for preciso. Muito bom. Aqui aconteceu um negócio bem legal que eu já quero aproveitar e mostrar pra vocês. Não sei se a câmera vai conseguir pegar. Na hora que eu fui cortar um pedacinho da borda aqui, quebrou, ó, tá vendo isso aqui? Isso é maravilhoso acontecer, para eu mostrar pra vocês como é fácil consertar quando acontece um errinho desse de quebrar. Tô terminando de cortar a borda e já vou consertar aquele pedacinho ali para vocês verem, tá? Gente, é um verdinho tão suave desse pistache. Olha isso. Vou passar buttercream aqui em cima. Olha isso. Sempre limpando minha espátula. Prontinho. Consertado. Qualquer buraquinho que eu ache aqui, eu consigo passar e já alisar. E ele some na hora. Eu vou fazer um negócio aqui, eu já vou mostrar pra vocês. Vou fazer um risco. Dá uma olhadinha nesse detalhe aqui, ó. Tá vendo esse risco que eu fiz? Ó, presta bem atenção nesse risco. Eu fiz um risco assim. Então, ó, tá vendo esse risco aqui? Esse risco vai ser apenas uma marcação pra eu saber até onde eu posso ir com o detalhe da minha decoração, tá? Então, presta bem atenção. Com o próprio buttercream que eu fiz aqui, a cobertura do bolo. Olha só, tô te dando uma possibilidade de fazer uma decoração sem muitos recursos, tá? Vou pegar uma espátula, vou pegar um pouquinho de buttercream natural, molinho, e olha o que eu vou fazer. Deixa eu olhar aqui onde que eu tô. Pronto. Ó, eu vou dar pequenas batidinhas. Ó, e vou dar pequenas batidinhas, não coloco muito buttercream na espátula, ó. Olha o tantinho que eu tô colocando aqui, ó. Bem pouquinho, tá? E vou dar as batidinhas. Olha o que eu falei sobre a marcação que eu fiz aqui, ó. Ela serve só pra me direcionar até onde eu posso chegar, ok? E eu coloco até buttercream em cima pra não mostrar ela, ó. Deixa eu virar pra mim só um pouquinho aqui, porque eu quero cobrir essa marquinha. Pronto.
Essa marquinha que eu fiz só para me direcionar aqui. Eu tô chamando essa técnica aqui, ó, de chapiscado, tá? Quero ver todo mundo reproduzindo esse modelinho, hein? Olha lá. Lembrando que o detalhe aqui, que você não pode deixar passar despercebido, é que o bolo está gelado, gente. O bolo está gelado, tá? Eu só tô conseguindo fazer essas batidinhas assim, ó, tão delicadas, porque o meu bolo está gelado. Deixa eu só fazer mais rápido aqui virado pra mim, eu já mostro pra vocês. Você pode fazer essa técnica também com Butter Queen de outra cor, mas eu acho que fica mais charmoso fazer da mesma cor que eu espatulei o meu bolo, tá? Olha que lindo! Olha esse acabamento, parece aquela parede toda chapiscadinha, né? Gente, olha isso aqui, quem não faz um negócio desse? Olha como o Butter Queen é maravilhoso, olha isso. Se eu fizer um bolo desse com uma cobertura cremosa que não endurece na geladeira, eu até consigo fazer um chapiscadinho, mas o acabamento não é o mesmo. Então, gente, olha, por isso que eu falo, eu defendo tanto o Butter Queen, tá? Porque eu bato aqui no meu bolo, ó, e não tem perigo nenhum de melar, de afundar, porque ele tá durinho. Me dando segurança para fazer a decoração. Gente, esse bolo vai ficar uma delicadeza que vocês não estão entendendo. Vamos lá, agora eu tenho aqui na minha bisnaguinha uma ganache de chocolate branco. Eu coloquei aqui, só que eu acho que eu vou ter que levar no micro-ondas um pouquinho. Eu tenho aqui 150 gramas de chocolate branco para 100 gramas de creme de leite, tá? Só que ele já tá grosso, então eu vou levar um pouquinho só no micro-ondas para dar uma leve amolecidinha. Aqui tem um problema muito sério. Quando eu aqueço a minha ganache, eu tenho que tomar cuidado para essa ganache não sair quente daqui pro bolo, senão ela vai derreter meu bolo. Então eu vou mexer bem aqui, ó. Vou mexer bem mesmo, para que ela fique fluida, mas ela não fique quente, tá? Já estamos chegando na finalização da decoração, tá? Eu já viro para vocês já, peraí. Deixa eu mostrar aqui o que eu tô fazendo. Agora já dá pra virar. Aqui tem uma pintinha do pistache. Eu cortei o cabinho, né, o caule aqui da minha flor e espetei um palitinho de dente, tá? Que eu acho que fica fácil aqui para eu manusear. Ó. Ok? Ó, eu coloco as flores primeiro para depois colocar a folhagem, tá? Ó, com palitinho fica super fácil de colocar as flores aqui. Essas flores são naturais? São naturais, gente. Eu uso flores naturais nos meus bolos, tá? E aqui eu nem tô encapando as minhas flores, eu tô usando um palitinho, introduzindo aqui, ó, no caulezinho. Dá uma olhadinha aqui, ó.
Eu introduzo um palitinho aqui no caule e aí fica super fácil e o caule não fica em contato com a massa do meu bolo. Perguntaram quais são os nomes dessas flores. Aqui eu tenho cravo, aqui eu tenho cravínia, tenho lisianto, eucalipto. Quanto tempo antes da entrega você coloca as flores no bolo? Gente, as flores, se você vai ficar até umas 3 horas com ele na sua geladeira, você pode colocar normalmente, não precisa colocar tão pertinho não. As flores conservam bem na geladeira, tá? Esse aqui é seco. E eu tô fazendo uma combinação aleatória aqui, tá, gente? Bem aleatória. Tô vendo várias coisas que eu acho que combinam e tô fazendo aqui a minha composição. Eu gosto de colocar muito esses botõezinhos pequenininhos, que eu acho que dá um charme todo especial no meu bolo. Eu nem vou introduzir, só vou encaixar aqui, ó. Gente, que charme de bolo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha isso, que coisa mais linda. Gente, usem a criatividade. Essa técnica de decoração aqui vocês podem, como eu sempre falo, aplicar de várias cores, de várias formas, que não seja exatamente dessa. Aqui foi só uma ideia, uma dica para vocês aproveitarem e usar o Buttercream dessa forma, né? Ó, tá todo chapiscadinho. Esse bolo indo pra geladeira vai ficar completamente gelado, eu posso segurar nele sem problema nenhum. Capriche na composição das flores, porque o Buttercream combina muito com flores naturais, tá? E aqui tá mais uma técnica para vocês. Gente, espero ter resolvido os problemas que vocês enfrentam aí com a aplicação indevida, incorreta do Buttercream, tá? Espero que vocês tenham gostado da decoração. Obrigada! Obrigada aos novos que chegaram agora. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Vão lá no meu Instagram, conhecer o meu trabalho, se inscrevem aqui no canal, ativa o sininho e curte. Não esquece de dar like, tá bom? Conto com o like de vocês. Um beijo! Tchau, gente! Tchau, tchau, pessoal!